todos os problemas técnicos do Instagram, eu acho que eles conseguiram resolver. E aí a Rede Relâmpago está de volta aqui para poder fazer o Relâmpago Entrevista. Deixa eu até colocar aqui o tripé de uma maneira melhor. Isso aí, que agora ficou melhor para a gente poder assistir aqui. Fique à vontade, seja bem-vindo. Esse é o Relâmpago Entrevista. Bom, hoje o entrevistado é um ator. Um ator que é de Porto Alegre. Ele nasceu em 14 de 10 de 1960. E essa música que está tocando aqui, no fundo, é Obscured by Clouds, do Pink Floyd. Estamos aguardando um pouco, porque o Instagram, há pouco tempo atrás, essa música aí, pronto. O Instagram, há algum tempo atrás, estava dando um problema. E eu acho que continua o problema, infelizmente. Porque eu não estou conseguindo ver que está ao vivo ou não. Mas nós temos aqui a produção da Rede Relâmpago, que está checando tudo direitinho. Opa, VR Guilherme acabou de entrar aqui agora. Denise Monteiro Poço também, já está aqui também. Tudo direitinho. E estamos aguardando o nosso convidado especial. Eu acho que agora a coisa foi legal. Vamos lá, é isso. Vamos para lá. E vamos falar agora com o Marco Antônio Dornelles Breda. O Marcos Breda, ator, e aí, astrólogo. Boa noite! Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus conseguimos entrar pelos poderes do Instagram, Marcos. Problemas virtuais, né? Acontece nas melhores famílias. Obrigado a todos que estão aqui. O Relâmpago Entrevista está começando agora, finalmente, com o Marcos Breda. Marcos, está tudo bem com você? Como é que você está? Tudo ótimo, cara. Hoje foi um dia longo, que eu tive tive 2 consultas hoje à tarde, mais um ensaio. Eu estou ensaiando uma peça online, enfim. Minha vida virou essa cadeira de computador aqui, mas eu estou adorando, tem sido super legal. A vida cheia de trabalhos do Marcos Breda aí, e escolheu o Obscured by Clouds do Pink Floyd, foi a música que tocou aqui agora. Vamos pensar fazendo as perguntas, né? Como o Marcos Breda, ator, como é que nasceu o Marcos Breda, ator? Como é que você começou a atuar? Como é que veio isso na sua vida? Rapaz, foi de uma maneira bem inusitada, porque no final dos anos 70, em 1978, eu comecei a fazer faculdade de engenharia mecânica na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E nunca tinha passado pela minha cabeça a ideia de ser ator e tal, mas aí um dia eu fui no teatro assistir uma peça do grupo carioca Asdrubal, trouxe o trombone, e foi, assim, uma coisa extraordinária, que eu assisti aquela peça e fiquei siderado com aquela galera super talentosa, era Luiz Fernando Guimarães, Patrícia Travassos, Regina Casé, uma galera assim extraordinária fazendo um teatro que eu nunca tinha visto. Então, para mim, foi uma revelação e foi a primeira vez na minha vida que eu olhei e pensei, pô, teatro pode ser uma coisa muito legal. E uma questão de 1 ou 2 anos depois, eu acabei entrando para fazer figuração numa peça de teatro lá em Porto Alegre, chamada Mahatsad, que é de um autor alemão chamado Peter Weiss. E depois disso, emendei um trabalho no outro, quando eu vejo 40 anos se passaram e eu continuo trabalhando como ator, virou minha profissão, virou minha vida. Eu acabei largando a faculdade de engenharia para fazer letras na Federal do Rio Grande do Sul, e ao mesmo tempo já estava fazendo teatro, já estava fazendo cinema, televisão, tudo lá em Porto Alegre, até que na metade de 86 eu fiz um teste para um longa-metragem em São Paulo, chamado Feliz Ano Velho, e acabei pegando o protagonista para fazer, e isso fez com que eu me mudasse para São Paulo. Fiquei lá 1 ano, e depois pintou uma novela para fazer na Manchete, a extinta TV Manchete, aqui no Rio de Janeiro, e eu me mudei para cá, e lá se vão 33 anos que eu moro no Rio de Janeiro, meus filhos são cariocas, enfim. A minha vida virou minha profissão, mas foi uma coisa que eu não escolhi, que acabou acontecendo, porque eu cometi vários descaminhos profissionais. Eu fiz vestibular para engenharia mecânica, depois fiz vestibular para engenharia de Minas, quer dizer, eu transferi de engenharia mecânica o curso para engenharia de Minas,
depois eu transferi para letras. Olha o Dedinho aí, meu amigo de kart, o apelido dele é Dedinho. Faz tempo que a gente não se vê. Abraço, rapaz. E aí, depois me mudei para letras, me formei em letras, mas a minha profissão sempre foi ator, até hoje. Eu estou completando quase 40 anos de trabalho, então é uma coisa que, apesar de eu não ter propriamente tomado essa decisão, acabou tomando conta da minha vida e eu acho que foi o caminho certo, né? Porque eu gosto demais de fazer o que eu faço, gosto demais da minha profissão e tenho sido muito feliz ao longo dessas quase 4 décadas trabalhando. Muito legal e bem premiado também, Marcos. Você faz um trabalho muito legal. Olha, eu mesmo, eu me lembro muito bem do seu papel no Vamp, inesquecível lá, o Rafa, da Vamp, sim, enfim, sim. Os seus papéis, mais os seus papéis na Globo, né? Na Record eu não cheguei a acompanhar muito bem, não. Mas na Globo, sim, o Que Rei Sou Eu, enfim. O cara é o cara. Daqui a pouco a gente vai falar das premiações dele. Olha como ele é fera. Marcos, como é que você tem se reinventado nessa pandemia, rapaz? Pegou a gente de surpresa aí. O que você tem feito de diferente? Então, eu sou um dos poucos que continua em quarentena, eu evito qualquer tipo de aglomeração, vida social zero, eu estou trancado em casa e eu acho que as pessoas ainda não se deram conta da gravidade do que ainda está acontecendo, enfim. Fato é que desde a metade de março, todos os meus projetos para esse ano, eu estava rodando um longa-metragem chamado Lully, com a Larissa Manoela, com direção do César Rodrigues, e esse longa-metragem foi interrompido por conta da pandemia. Eu tinha um outro longa-metragem para fazer em abril, em São Paulo, que também foi adiado. Enfim, a minha vida profissional parou, teatro, cinema, televisão, tudo parou. E durante essa pandemia toda, eu tenho trabalhado com audiolivros, eu sou locutor, eu tenho um micro estúdio aqui em casa onde eu gravo os meus audiolivros e tenho trabalhado bastante com isso. Eu tenho gravado muitos audiolivros, eu adoro esse tipo de trabalho. E também tenho trabalhado como astrólogo direto. Eu dou uma média de 2 consultas por dia desde a metade de agosto. Da metade de agosto, quando eu comecei a dar... Porque, assim, astrologia é uma coisa que eu estudo desde a metade dos anos 80, mas eu comecei a dar consultas profissionalmente durante essa pandemia. Eu comecei exatamente na metade de agosto e de lá para cá já foram mais de 100 pessoas, mais de 100 consultas que eu dei e tem sido uma atividade que eu tenho curtido muito. Eu não só estou sobrevivendo disso, mas tem sido uma coisa muito prazerosa de fazer. Então, durante esses 7 meses de pandemia, eu me reinventei fazendo aquilo que eu sempre curti fazer, que era umas atividades que são possíveis de se fazer em casa. No caso, o meu micro estúdio de gravação, onde eu faço os meus audiolivros, e as minhas consultas astrológicas, que eu faço por videochamada. Muito bacana, muito legal. É bom, realmente você tocou num assunto importante aí em relação à Covid. Muita gente pensa que a Covid já acabou, a pandemia já acabou no Brasil. Gente, não acabou não. Vamos ficar em casa, evitar aglomerações. Não é à toa, por exemplo, eu trabalho em um setor financeiro em uma empresa, o Marcos. E foi com a pandemia que eu comecei a praticar o jornalismo que eu estudei, né? Eu sou formado em jornalismo. E com isso fiz a Rede Relâmpago, fiz alguns programas, né? E justamente para a gente poder se reinventar, né, em relação à pandemia, para a gente poder tentar ver se a cabeça fica legal, para a gente poder ajudar pessoas, Claro. para a gente poder divertir pessoas, né? E agora aí conversando com você, que é um ator, um supimpa, um atorzaço aí de muito tempo. Supimpa é muito bom. Supimpa! Adorei. Adoro coisas antigas. Eu acho que não precisa modernizar muita coisa, não. Acho que pode pegar um pouquinho daqueles pitacos. Ô, saudade do Chacrinha e seus programas de auditório. Marcos, tem algum sonho? Eu sei que isso é muito relativo, mas tem algum sonho que você ainda não realizou? E você está buscando intensamente e já você vai conseguir, ou que você pensa em conseguir a longo prazo? Sim, um dos grandes sonhos, que na verdade é um sonho relativamente novo, mas um dos grandes sonhos que eu tive desde o momento que o meu filho caçula
disse que queria ser ator também, eu queria trabalhar junto com ele. Eu acabei realizando isso em 2016, 17, que a gente gravou uma novela junto na Record, chamada O Rico e Lázaro. Ele só tinha 10 anos e ele fez teste para a novela, pegou um personagem para fazer, que era meu filho na novela, e a gente contracenou. Olha. E foi um momento extraordinário, assim, que eu fiquei muito emocionado. E agora a gente vai fazer, agora em dezembro ainda, na primeira quinzena de dezembro, é um sonho que a gente vai realizar, que a gente vai fazer cinema junto pela primeira vez. Primeiro filme dele, então Caramba. eu estou muito emocionado com isso, ver esse moleque, que já nem é tão moleque, agora já está com 14 anos, mas a gente trabalhar junto. Mas eu tenho um sonho, eu quero fazer um dia uma peça de teatro com ele. E vai ser um projeto que eu tenho muito acalentado e, se Deus quiser, antes do que a gente imagina, acho que eu vou estar num palco, eu e meu filho, fazendo um espetáculo juntos, se Deus quiser. Se Deus quiser, e vai querer sim. Vai ser mal barato, hein? Espero ver essa peça aqui no Rio. É muito emocionante para mim. Assim, eu Muito legal. já fiz uma novela, vou fazer agora um filme, e eu quero fazer um espetáculo só eu e ele, 2 atores, eu e meu filho. Eu tenho algumas ideias de texto em mente, mas ainda é muito cedo. Mas eu tenho esse desejo, ele também tem. Então, na hora certa, a gente vai fazer. Mas ele continua estudando como ator, ele faz escola de teatro e tal. E ele começou muito mais cedo do que eu. Eu comecei a ser ator com 20 anos, ele começou com 7, 8. Então, ele está na vantagem, assim, mas tem sido uma coisa que tem me mobilizado muito e eu estou bem feliz com isso. Muito legal. Olha, e agradeço a presença de todos que estão aqui na nossa live, na Rede Relâmpago, no Relâmpago Entrevista, com o Marcos Breda. A Jaque Mesquita bem colocou, que lindo, e deve ser maravilhoso mesmo, você trabalhar com o filho, você vê o filho galgando lá o espaço do pai, deve ser mó barato, Eu fico até sem falar. O primeiro dia de gravação, eu quase tive um AVC de tanto chorar, né? Fiquei muito emocionado. Imagino sim. Marcos, se você pudesse mudar algo na organização da teledramaturgia brasileira, o que você mudaria? Rapaz, eu te digo que a teledramaturgia já está mudando tanto, tem tanta coisa acontecendo, que nós mesmos que sobrevivemos fazendo isso, fazendo televisão, fazendo novela, tem tantos paradigmas sendo mudados, tantas coisas acontecendo, que nada será como antes. Então, eu, quando comecei a fazer televisão, era do tempo que não era digital, era tudo analógico. E era numa época que não existia internet, não existia celular, não existia sequer TV a cabo, só existia TVs abertas. E naquela época até só a TV Globo fazia novela. A Manchete tinha uma produção, mas muito incipiente. E aí depois, com o tempo, apareceu a SBT, apareceu a Record, a Manchete, por um outro lado, acabou. Eu trabalhei em todas as emissoras, eu trabalhei na Globo, na Manchete, na Record, no SBT, na Bandeirantes, na TV Educativa. E de lá para cá, nesses quase 40 anos de trabalho, muita coisa mudou em termos de tecnologia, com certeza, mas também em termos de mercado. Hoje você tem as TVs a cabo, você tem as redes sociais, YouTube, essas produtoras de conteúdo tipo Netflix, tipo a Apple, Amazon. Então, a gente está em pleno processo de metamorfose. Eu não sei direito como é que as coisas vão acontecer, mas a gente está mudando, e no meio dessa mudança ainda não é possível ver muito claramente como tudo vai ficar, mas no momento, o que eu quero é tentar entender o que está acontecendo para poder acompanhar essa mudança e continuar trabalhando, porque a verdade é que durante todo esse tempo, dessas 4 décadas de trabalho, eu sempre fiz muita televisão, muito cinema, muito teatro, e pretendo continuar fazendo, pelo menos nas próximas 2 ou 3 décadas. Vamos ver. A saúde, o tempo que eu tiver, se Deus quiser. Quero, até o fim dos meus dias, trabalhar, não vou me aposentar nunca, porque eu gosto demais da profissão, tenho muita paixão pelo trabalho de ator e tal, embora eu faça outras coisas além de ser ator, mas
Ser ator é minha atividade prioritária e eu gosto demais da profissão. Consegue sim, Marcos. Você tá a cara do Hans em Mandala, pô. Não mudou nada. Mudou nada. Mandala foi o quê? 87? O Mandala foi em 88 e e 88. eu gravei Mandala março, abril e maio. Março, abril e maio de 88 e ainda em 88, a partir de outubro, novembro, eu comecei a gravar Que Rei Sou Eu, foi no mesmo ano. E se você acha que não mudei nada, é porque você não viu minha radiografia de coluna, tá difícil. Para todo mundo fica. Isso aí não tem como escapar mesmo. Marcos, você já deve, com sua vida na TV, teatro, cinema, enfim, ter conhecido muitas pessoas famosas, muitos caras assim, top. Quem você teve o prazer de conhecer, contracenar e quem você ainda gostaria de ter a oportunidade de realizar algum trabalho? Rapaz, olha, eu tive o privilégio de contracenar com tanta gente legal. Eu me lembro que na primeira novela, perdão, caiu. Aconteceu isso comigo no programa Música. Não tem problema. O programa musical, eu estava dançando, caiu o celular, pum. O que acontece? Eu tive a oportunidade de contracenar com muita gente assim, extraordinária. Me lembro que o primeiro trabalho que eu fiz em televisão foi uma minissérie da Globo chamada O Tempo e o Vento, e eu fazia um personagem que era irmão da Glória Pires, que é uma pessoa da minha geração, mas que eu só conhecia de longe a televisão, que eu admirava o trabalho dela, e a gente trabalhou junto e a gente é amigo até hoje, 30 e tantos anos depois. Na primeira novela que eu fiz na Manchete, eu contracenei com muita gente legal que eu admirava. Por exemplo, Otton Bastos, que fez Deus e o Diabo na Terra do Sol, com o Glauber Rocha, um cara extraordinário, assim, que eu tive o prazer de trabalhar junto todo santo dia ali naquela correria de segundo semestre de 87. Na própria Mandala, a primeira novela na Globo, eu contracenava direto com o Raul Cortez, que era um ator monstruoso, que eu tinha uma admiração gigante por ele. Foi na própria Mandala que eu contracenei pela primeira vez, e fui pela primeira e única vez com Paulo Gracindo, que fazia o Bem Amado, imagina. Aí, quando eu vi o cara na minha frente, eu falei, pô, como é que eu vou conseguir ser normal? Como é que eu vou conseguir relaxar contracenando com Paulo Gracindo? E de lá para cá, eu contracenei com tanta gente que eu admiro, tanta gente legal. Eu tive o privilégio mesmo de poder aprender com tantos colegas, atores e atrizes que eu admiro tanto. E não só na televisão, mas no teatro, no cinema também. Eu admiro tanta gente que eu teria dificuldades em enumerar aqui, mas cada novo trabalho é a oportunidade de conhecer gente nova, jovens, gente com menos idade, gente com mais idade do que eu, e em cada trabalho ter essa oportunidade não só de reencontrar velhos parceiros, mas descobrir novos. E isso é uma coisa extraordinária na profissão. Cada trabalho é um universo à parte em que você tem que estar pronto para aprender tudo de novo, agregar coisas novas, abrir mão de alguns velhos hábitos e aprender novos truques, enfim, é uma coisa, essa constante renovação é uma coisa para mim muito fascinante. Muito legal, muito bacana. Pessoal, a gente está com o Marcos Breda aqui no Relâmpago Entrevista. Depois de problemas técnicos do Instagram, conseguimos fazer a entrevista, estamos aqui conversando e sabendo um pouco mais sobre a vida desse ator maravilhoso. Obrigado aí, ó. Decaver está aí também, Borges Jussara está aí, Top dos Top Oficial, Carolina Bandeira, Carlos Barros também está aí. Muito obrigado a todos. Vão chamando os amigos, vão chamando os parentes, chamem todo mundo, os inimigos também, não tem problema nenhum. Chama aí para ver a Rede Relâmpago. Marcos, você viveu papéis marcantes na TV. Agora, falando um pouquinho dos seus papéis, tais como Hans em Mandala, o Pimpim, do Que Rei Sou Eu, o Rafa na novela Vamp, na Record TV também, como você falou, na Rede Manchete, na Band, no TV Educativo, enfim. Qual de todos os personagens que você interpretou que você mais curtiu fazer e por quê? Casualmente,
Um dos que eu mais curti fazer foi esse que eu fiz na Record, no Rico e Lázaro, mas especialmente Graga. porque eu estava gravando com meu filho. Então, o grande barato dessa novela Ah, foi poder contracenar com meu filho. A gente está junto no set e eu participar da primeira novela dele. Mas em outros trabalhos, teve um trabalho que eu fiz na rede Bandeirantes, uma novela chamada Paixões Proibidas, eu acho que foi 2006, 2007, eu não tenho bem certeza o ano. É uma novela que pouca gente viu, passava na Bandeirantes, passou em mais de um horário, mas o personagem era muito fascinante. Eu fazia um serial killer de época. Era um personagem extremamente inteligente, extremamente cruel, e foi muito legal de fazer um vilão diferente, um vilão sofisticado, é, e ao mesmo tempo de uma crueldade absurda. Ele era um monstro, mas era um monstro elegante, um monstro sedutor, um monstro. Enfim, foram 8 meses de trabalho com a direção do Inácio Coqueiro, na rede Bandeirantes, com um texto do Aimar Labac, meu querido amigo Aimar Labac. E foi, acho que, dos personagens que eu fiz em televisão, o mais complexo, o mais difícil, o mais gratificante, dentre tantos. Assim. Mas é claro que eu fiz outras novelas que me diverti muito, que Rei Sou Eu, aquela coisa da gente brincar de capa-espada, Vamp, aquele negócio dos vampiros, eu era um anjo, né, que tinha asas. A gente brincava muito. Eu conheci naquela novela o Ney Latorraca, que era um cara que eu sempre fui fã e de quem eu sou amigo até hoje. Sou amigo até hoje. O Ney tem um senso de humor extraordinário, além de ser um grande ator. Assim, é difícil escolher, mas eu acho que eu diria que pela complexidade, pela exigência, acho que dos personagens que eu fiz em televisão, o mais exigente e mais cheio de detalhes, acho que foi esse personagem da Bandeirantes. Muito embora eu tenha feito, por exemplo, em Caras e Bocas, eu fiz o Pelópidas, que era um cara um completo retardado mental, que ele era apaixonado pela Débora Ever, que ele chamava de abelha rainha, para cima e para baixo, e ela traía ele, fazia ele de idiota, e ele adorando todo o tempo, se fazendo de... Era um capacho, e adorava, apaixonado por ela. Então, eu adoro fazer comédia, aquela novela era uma comédia bem divertida. Eu tenho muitos filhos queridos, meus personagens, né, que eu sinto saudade de vários deles, assim. Mas é difícil escolher, mas acho que eu escolheria essa novela da Band mesmo, esse personagem, esse serial killer, esse terrível vilão. Os vilões são interessantes de fazer. é um papel diferente, né? Que marcou você. Você já tinha feito vilão já alguma vez? Não, foi nessa novela primeiro. Não, eu já fiz tanto personagem diferente. Já fiz anjo, já fiz serial killer, já fiz drogado, já fiz espadachim, já fiz um retardado mental, ele tinha um problema sério. Já fiz no cinema um personagem que tinha uma lesão cervical no Feliz Ano Velho, que era tetraplégico. Cara, que nem diz os meus filhos, pô, pai, tu é mais rodado que pratinho de micro-ondas. Mas eu já fiz muita coisa nessa vida, muitos personagens diferentes, e eu tenho a pretensão de acreditar que eu aprendi alguma coisa com cada um deles. Assim. Acho que a gente aprende com a diversidade também, não só com o mergulho vertical, mas com a horizontalidade, com esse painel rico, que de alguma maneira faz algum sentido. Quando você coloca todos eles juntos, eles de uma certa maneira são um retrato seu, no caso meu, do ator, entendeu? E nós também, viu? Muito obrigado pelas suas atuações que fizeram a gente ver as novelas e curtir os seus papéis. Obrigado. Marcos, vencedor de vários prêmios. Gente, ele venceu. Já ganhou o Kikito lá em Gramado. Tá aí, aliás, o prêmio? Tá Não, aqui não. Eu deixei. Na verdade, está na minha casa em Porto Alegre. Eu tenho um apartamento lá em Porto Alegre. Minha mãe e meu pai moravam. Eu dei de presente para eles adoraram. Ah, que maravilha! Eu queria ver logo aqui, né? Tá lá naquele apartamento. Eu tenho que pegar. Gente, o Festival de Gramado ele levou o melhor ator, enfim. Prêmio Prauer da APCC, Prêmio Qualidade Brasil. O cara é super premiado, tem outros também. O que você diria para um aspirante a ator
No caso, até para o seu filho, realmente, né? Ele está iniciando a carreira. Quem está iniciando a carreira, vamos dizer assim, o que você diria para essa pessoa que está nos assistindo agora e almeja ter uma carreira tão vitoriosa quanto a sua? O que precisa ter? Rapaz, eu acho que mais do que qualquer outra coisa, eu não falo de talento, até porque eu não sei definir direito o que seja isso. E também eu acho sim que é muito estudo, é muita dedicação. Eu acredito muito mais em transpiração do que inspiração. Eu sou um cara que eu vim ao mundo a trabalho, não a passeio, muito embora eu goste de passear também. Mas eu acredito que as coisas que a gente consegue é na base do trabalho, do esforço, da dedicação e da persistência ao longo de muito tempo. Assim, eu acho que se eu tenho alguma coisa que eu posso dizer, não só para o meu filho, mas para jovens atores, é eles terem a noção de que não é uma profissão para durar 1 ou 2 anos, ou 5 ou 10 anos, é a vida toda. Então tem que pensar como é que você se imagina daqui a 10, 20, 30, 40, 50 anos fazendo isso. Se você consegue se imaginar fazendo isso, é um bom caminho, entendeu? Então, e principalmente você entender que para ser ator, precisa de vocação. O que é essa vocação? Vocação é você conseguir sobreviver aos altos e baixos. Quando você está fazendo sucesso e todo mundo diz que você está maravilhoso, todo mundo pede autógrafo, você tem que entender que você não é um deus, você continua sendo um ser humano como qualquer outro. E quando você está numa fase baixa, quando você está fazendo um fracasso, quando as coisas não estão acontecendo, você tem a tendência de se achar um verme. E você também não é um verme, você não é nem um deus nem um verme, você é um ser humano como qualquer outro e que passa por altos e baixos como qualquer outro. E que você absolutamente não é especial. Você é um profissional que faz o seu trabalho com paixão, com alegria, com prazer, mas você não é melhor nem pior do que ninguém. Você é apenas um cara que descobriu o seu caminho e está fazendo da sua paixão um ganha-pão. É isso. Simples assim. Mas é uma coisa fácil de falar, mas é uma coisa que demora uma vida inteira para aprender. Mas muito bem definido, muito bem definido. Isso é para qualquer profissão, realmente. Claro. Bacana, bacana, Marcos, bacana. Ator, professor, locutor, diretor, produtor e agora astrólogo. Conta pra gente como veio para você essa nova profissão. Na verdade, não está incluído aí, eu tenho uma outra vertente da minha vida, né? Que eu sou piloto amador, eu sou piloto de kart, eu disputo. Já. Pois é. Eu estou guardando para a próxima. Então, mas como astrólogo, eu comecei estudando astrologia ainda na metade dos anos 80, quando um amigo meu, ator também, ele me desenhou um mapa astrológico, me deu de presente, me explicou o que aquilo significava. Na época, assim, eu entendi um pouquinho e tal, mas até que em 87 eu fui morar em São Paulo, depois de rodar o Feliz Ano Velho, longa, e fui dividir apartamento com o Caio Fernando Abreu, o escritor, e ele era um astrólogo, entre outras coisas. E aí eu comecei a estudar com ele me começou... Na verdade, ele desenhou o mapa, me explicou, viu que eu entendia, e aí me falou assim, quer estudar? Tá aqui um livro. Eu li aquele livro, entendi, ele me perguntou no dia seguinte, eu devorei o livro numa noite, e aí, você curtiu mesmo, então pega esse outro, e outro, e mais outro, e mais outro. Quando eu vi, eu tinha devorado metade daquela biblioteca dele, comecei a desenhar mapas, no tempo que não existia computador, a gente fazia tudo à mão, com calculadora, etc. E lá se passaram 33 anos, né, estudando astrologia, mas eu nunca dei consulta, eu sempre dei consulta para os amigos, desenhei mapa para as amigas, para os filhos de amigos e amigas de presente. Nunca tinha feito isso profissionalmente, mas sempre estudei, sempre me dediquei ao estudo disso. E agora, durante a pandemia, eu trancado em casa, descobri que isso era uma atividade que eu poderia sobreviver dela também e também ter muito prazer fazendo isso. Então, e é uma coisa que eu não vou deixar de fazer quando terminar a quarentena. Eu vou continuar trabalhando como astrólogo, além de trabalhar como ator. É uma coisa que não veio para substituir a minha profissão. É uma outra profissão que eu vou conjugar junto com essa. Legal, bacana. E você faz através da data de nascimento, Sim, signo, o mapa astrológico. como é que você... O mapa astrológico, as minhas consultas funcionam assim. A pessoa
me contata pelo Instagram, pelo Facebook. Eu pego os dados de nascimento, dia, mês, ano, hora e local, desenho o mapa, calculo o mapa da pessoa, cálculos matemáticos bem simples e precisos. A gente marca uma consulta em videochamada e eu faço a consulta. Demora mais ou menos 90 minutos a consulta. E nesses 2 meses já foram mais de 100. Hoje eu atendi a minha cliente número 110. Veja você. Então, eu tenho trabalhado muito com isso e tem sido uma coisa muito legal, porque são 110 mergulhos em 110 universos diferentes. Eu tenho aprendido muito com cada um deles. Muito legal, muito legal. Parabéns, parabéns, Marcos. Obrigado. Parabéns. Vamos falar agora do seu lado piloto. Agora é o lado piloto. Não é campeão, não, gente. Bicampeão de kart. A sua paixão por velocidade, como é que isso veio à tona? Eu nem sabia que você era piloto também. Não, na verdade, é porque o meu pai, ele era... Curte muito isso. Então, meu pai, além de militar da aeronáutica, ele era mecânico, ele tinha uma habilidade mecânica de montar e desmontar motores, carros, etc. E ele me ensinou a dirigir muito pequeno. Eu tinha 10 anos de idade quando eu saí com o Fusca dele para dar uma volta no quarteirão sozinho. A minha mãe queria matar o meu pai por isso. Mas eu aprendi a dirigir muito, 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 muito cedo e sempre gostei. E aí, quando eu tinha... Antes disso, com 8 anos, eu dei umas voltas de kart, que é uma coisa que eu era muito moleque. Aí parei. Depois, com 12 anos, eu comecei a praticar autorama e participei de campeonatos. Sempre gostei de mecânica, de velocidade, de carros de corrida e tal. Até que, durante muitos anos, eu não fiz nada disso, mas com 30 e poucos anos, quando teve aquela febre dos kart indoor, começaram a ter vários em todas as cidades do Brasil, eu comecei a andar naquilo. Isso tudo começou, na verdade, na metade de 97, quando eu fui fazer uma peça de teatro em São Paulo, que chamava O Homem e a Mancha, era um monólogo. E aí o Video Show veio me entrevistar e queria uma atividade para fazer a entrevista, e sugeriram um boliche. Eu falei, eu não entendo nada de boliche, nunca joguei boliche na vida. Então ela falou, sugere alguma outra coisa. Eu falei, kart. Aí eles arrumaram um kartódromo chamado Play Kart, perto da ponte do Tatuapé, em São Paulo, meu querido amigo Walter Pombal, o nome dele. E ele me recebeu super bem, ele viu que eu gostava daquilo. Aí, depois de terminar a entrevista, ele me convidou para participar de um campeonato que ia ter no final de semana, e eu topei. Aí eu fui treinar. No fim de semana, quando eu cheguei, ele tinha pintado um capacete para me dar de presente, me deu um macacão e tal. E eu fiquei tão agradecido, fiquei tão emocionado com aquilo, que aquilo foi o início de uma atividade que eu venho exercendo desde 97 direto. Participei de Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro, 500 milhas, a Granja Viana. Tenho muitos amigos pilotos e gosto demais de velocidade. E sou piloto de kart até hoje, um piloto amador, evidentemente, mas bem competitivo para os meus parâmetros, né? No meio dos profissionais, claro, que eu não tenho chance nenhuma, porque os caras são os monstros, né? Mas no meio do kartismo amador, com os caras da minha alçada, vamos dizer assim, eu me viro bem. No Kart dos Artistas, que é um campeonato que é disputado nacionalmente em várias cidades, vários atores participam, Marcos Pasquim, o Caio Castro, o Rafael Cardoso. Tem vários atores e atrizes que participam desse campeonato. Teve uma primeira edição em 2014, uma segunda em 2015. Eu fui campeão nas duas. E agora, depois dessa pandemia, vai começar, dia 13 de dezembro, em Caraguatatuba, em São Paulo, vai ter uma edição para celebrar a volta do Kart dos Artistas, depois de alguns anos de interrupção. E ano que vem vai ter um novo campeonato. Vai ser o terceiro campeonato de Kart dos Artistas. Eu sou o decano, eu sou o mais velho. A garotada já está dizendo que já vai me fazer churrasco de mim. Eu falei, vocês podem tentar, mas eu acho que não vai ser tão fácil quanto vocês pensam. Enfim, vamos lá, vamos embora. É bem competitivo, né? Bem competitivo o negócio. Olha aí. E galera...
Meus A galera amigos que vai pilotos, tentar aí vai ter... meus amigos pilotos dizem que piloto é tão competitivo que não gosta de perder nem no par o ímpar, né? Eu sou assim. Muito legal, Marcos, muito legal. E o que o Marcos Breda curte fazer assim nas horas vagas, de hobby, com a família, amigos, quando não está trabalhando? Rapaz, eu gosto muito de correr a pé. Eu já fiz maratona, já fiz meia maratona. É uma das atividades que eu mais curto fazer ao ar livre. Basta um tênis, um calção, uma camiseta e sai correndo. Eu gosto, durante toda essa pandemia, eu corri no playground do prédio aqui, que nem um hamster, corri em esteira, botei máscara, fui correr na lagoa. Eu estou sempre correndo, é uma atividade de uma vida inteira. Eu comecei com 15 anos, estou com 60, são 45 anos correndo. Eu adoro, adoro. É meu hobby, é meu relax, é uma atividade que não só faz bem para o corpo, faz bem para a cabeça também. Eu curto demais. Você já participou de corrida, tipo São Silvestre, Não, São meia Silvestre, não, maratona, não, alguma não. coisa? Sempre, assim, já fiz maratona, já fiz meia maratona. Hoje em dia, eu Meia faço, maratona. eu faço no máximo o que eles chamam de family run, que é corrida de no máximo 10 quilômetros. Ah, Eu não tenho pretensão nenhuma a não ser me divertir, manter a forma. E é uma atividade muito legal. Ajuda a cabeça também. Você... é muito importante. É importante para a saúde também, ainda mais nos momentos atuais. Com certeza. Marcos, você tem alguma. Quer mandar um beijo, um abraço para alguém, assim, por favor, que esteja nos assistindo? Essa palavra. Para os meus dois filhos, eu tenho dois moleques. Um chamado Jonas, que ele tem 18 anos, e o outro chamado Daniel, que tem 14 anos. São os meus dois filhos. E nada no mundo eu amo mais, né, do que esses dois. Esses dois moleques é a melhor coisa que eu fiz na vida. E olha que eu já fiz muita besteira na vida. Esse é o Marcos Breda. Obrigado a todos que estão aí. A Adriana Márcia Santos está dizendo, é verdade, correr faz bem para a cabeça e para o corpo. Realmente, realmente. Vamos praticar mais esporte, pessoal. E a corrida é boa mesmo, realmente. Vamos para o nosso bate-bola, o Marcos Breda? Bora lá. Vamos lá. Agora eu vou falar com um astrólogo, agora ele vai me responder uma coisa. Seu signo? Eu estou libriano, fiz aniversário semana passada. Pois é, vou cantar parabéns pra você. É isso que eu ia falar aqui, parabéns. Obrigado, Foi quarta-feira passada. Exatamente. Quase que eu te mandar mensagem, só quando eu vi, meu Deus, passou. Não tem Quarta-feira problema, passada. imagina. Completei meus 60. Saúde e paz. Vamos que vamos. Saúde e paz. Isso aí, 60 anos, pô. Bora. Pior que não pode nem comemorar, né? Fazer um festão, né? Nada. Foi ótimo, tá tudo bem. Vamos que vamos. Tá bom, com saúde tá bom. Sua cor preferida, Marcos? Vermelho. Seu esporte preferido? Olha, já fiz um monte de coisa. Eu sou capoeirista, joguei capoeira durante 30 anos e é um dos meus esportes favoritos, assim. Mas eu gosto também, claro, de kart, de corrida a pé. Gosto de assistir corrida na televisão, assisto de tudo de velocidade. Moto velocidade, Stock Car, Fórmula 1, Fórmula Indy. Eu sou chegado numa adrenalina. Velocidade é a sua paixão, né? Muito legal. Comida preferida, Marcos? Eu adoro comida japonesa. Sushi, sashimi, para mim, é minha grande paixão. Eu comeria só isso a vida toda. Adoro. Bebida preferida? Vinho. Eu sou fã de vinho. Vinho branco, vinho rosé, vinho tinto. Eu sou italiano, né? Eu tenho uma segunda nacionalidade. Eu sou brasileiro e italiano. Então, minha família, desde pequeno, a italiana é acostumada a beber vinho enquanto come, né? Então, um dos meus pratos favoritos é uma boa macarronada com vinho, né? E já a gente vai brindar com a bebida preferida do Marcos. Já. Amigos são o que para o Marcos Breda? Rapaz, são os irmãos que eu não tive, porque eu sou filho único. E aí eu descobri que alguns irmãos são aquelas pessoas que eu encontro nessa vida que viram meus amigos de verdade. Eu não tive irmãos, mas eu tenho muitos irmãos espalhados por aí. Então, para mim, amigos são os irmãos que eu não tive, mas agora eu tenho. Família é o que para o Marcos?
Rapaz, família é uma coisa muito importante. Eu sinto muito falta do meu pai e da minha mãe, que já partiram. Mas eles partiram, mas eu tenho os meus filhos. Então, família é uma espécie de airbag de afeto, de amor, que você mantém junto dentro de você para o resto da vida. E família não é uma coisa que dependa de sangue. Família é uma estruturação que existem mil formas dela existir. Essa coisa de que família é um homem, uma mulher e alguns filhos, isso é uma coisa que eu não acredito. Eu acho que qualquer ajuntamento afetivo em que as pessoas se juntam, permanecem juntas e estabelecem uma relação afetiva de mútuo amparo, auxílio, estímulo, amor, carinho, é uma família. Existem muitas formas de família e eu acho isso da maior importância. Deus é o que para o Marcos Breda? Deus é apenas um dos nomes, dentre tantos, né? Tem gente que fala em Deus, tem gente que fala em Buda, tem gente que fala em Alá, tem gente que fala. Tem tantos nomes, né? É uma maneira da gente acreditar na nossa transcendência e que existe algo além do que a gente é, do que a gente alcança, do que a gente vê. Mas Deus é uma ideia, uma entidade que pode ter muitos nomes. E eu respeito todas as ideias de divino. Eu acho, quem sou eu para julgar qual que é melhor, qual que é pior? Eu acho que qualquer tendência, qualquer credo, para mim, merece respeito, desde que não seja utilizado para a opressão do homem pelo homem, né? Porque muitas vezes as ideias de religião são utilizadas apenas para enganar, ludibriar e ganhar dinheiro em cima da inocência, do desespero alheio, né? Esse tipo de coisa eu não compactuo. A ideia de religião é algo, para mim, que... A melhor definição de religião, eu acho que tem uma música do Gilberto Gil, que ele dizia que se eu quiser falar com Deus, eu tenho que ficar a sós, tenho que calar, tenho que... Como é que é? Tenho que ficar a sós, tenho que baixar a voz. É isso, é na solidão, é no silêncio. Deus não é internet, não precisa de provedor. Isso aí, bem definido. Marcos, dinheiro é o que para você? Rapaz, é um instrumento. Ele não é dono de mim, eu que sou dono dele. Eu não trabalho para ganhar dinheiro, eu trabalho para ter dinheiro para poder fazer as coisas que eu gosto. E as minhas coisas não são ostentatórias. Eu não gosto de comprar coisas para exibir para os outros. Para mim, dinheiro é para comprar coisas para poder degustar. Uma boa viagem para um lugar bacana, uma boa comida, uma boa bebida. Eu não sou um cara que gaste dinheiro em roupas, em coisas caríssimas. Eu gosto do dinheiro pelas coisas sensoriais que ele pode me proporcionar. E conhecer uma cidade bonita, um museu bonito, poder conhecer um outro país. É para isso que serve, não é para ficar acumulando, nem para ele ser meu dono. Eu quero ser dono dele. O melhor do Brasil para o Marcos Breda? Rapaz, como diz aquela música, a arte de viver da fé só não se sabe fé em quê, né? Mas eu acho que a gente, como país, é um país assim tão sofrido, tão maltratado ao longo dessas últimas décadas, assim, especialmente nesse momento, a gente está vivendo um momento tão escroto, tão esquisito, que eu acho que para a gente sobreviver a isso tudo tem que ter muita fé, muita resiliência. Mas eu acho que a maior qualidade do nosso povo é a capacidade de resistir a todas as intempéries e ainda assim acreditar que é possível, que existe uma esperança. Esperança é uma coisa poderosa e às vezes é a única coisa que há. E o pior do Brasil? O que você definiria como isso? Olha, eu acho que principalmente uma característica que nós temos muito, que é um individualismo histérico e estéril, essa coisa de farinha pouca, meu pirão primeiro, essa coisa de que o que interessa são as minhas necessidades e não as necessidades do outro, essa coisa que faz as pessoas se relacionarem com a coisa pública
de um jeito bem peculiar. A pessoa olha algo público e fala, trata a coisa pública como se fosse sua, e não é sua, é pública, né? Então, nessa pandemia isso ficou muito caro, né? Muito claro. Muita gente, só porque não é grupo de risco, ou pelo menos não se acha em grupo de risco, se acha no direito de sair por aí contaminando todo mundo, porque quer a sua vantagem, quer a sua conveniência, quer o seu pequeno quinhão, né? E eu acho isso de um egoísmo brutal. Eu acho que nós temos muito que aprender como civilização, né? E acho que isso passa pela necessidade absoluta da gente entender que a gente depende uns dos outros e não é enganando o outro que eu vou me dar bem. Mas isso eu acho que é uma tarefa para muitas gerações, infelizmente. Filme preferido do Marcos Breda, qual é? Rapaz, tem um filme antigo chamado 2001, Uma Odisseia no Espaço, do Stanley Kubrick. É o filme da minha vida, eu assisti mais de 100 vezes, eu adoro esse filme. Aquela da música, né? Assim Falou Zaratustra. Essa música é extraordinária, esse filme é extraordinário. E eu assisti muitas vezes porque ele é metafísico. Na verdade, ele é um tratado metafísico sobre o humano. E é muito, muito, muito legal. Bacana. Livro preferido do Marcos Breda? Rapaz, eu vou te dizer que eu tenho muitos livros que eu gosto, mas agora... Eu imaginei que seriam vários. Não, mas eu vou te dizer um, por exemplo, que me abriu a porta para muitas coisas. Morangos Mofados, do Caio Fernando Abreu. Um livro que eu gosto muito. Tem um outro que eu adoro, também foi um livro que marcou a minha vida, foi A Metamorfose, do Kafka, e também O Estrangeiro, do Camus. Esses 3 livros que me ocorrem agora, assim, livros que marcaram o divisor de águas na minha cabeça, assim, foram extremamente importantes, dentre tantos outros, né? Eu gosto muito de ler, mas agora, nesse primeiro momento, eu citei esses 3, porque me vieram à cabeça, que eu gosto. Legal. Marcos Breda, por Marcos Breda, como você se definiria? Cara, eu sou um trabalhador que adora trabalhar naquilo que escolheu para fazer. Bacana. E que pergunta você faria para esse apresentador que vos fala? Rapaz, a pergunta que eu te faço é: o que você mais gosta de fazer na vida? O que eu mais gosto de fazer na vida? Pergunta boa, hein? Eu não vou falar... Fazer o bem às pessoas. Fica muito fugaz, né? Não, mas é uma boa clichê. É excelente. Sim, claro. Por exemplo, a Rede Relâmpago ela foi criada para entreter o brasileiro ou estrangeiro, enfim, a pessoa que esteja vendo a gente na internet, né? Qualquer outro país pode ver também. Sim, claro. Então, foi criado para entreter as pessoas. Então, nesse momento, eu fico muito feliz de estar te entrevistando e estar sabendo um pouquinho mais sobre a sua vida, né? Você que é um ator genial, fez trabalhos belíssimos, assim como os outros cantores também que eu entrevisto, né? Outras profissões, já teve um personal trainer, já teve uma carnavalesca, enfim. Eu acho legal essa arte da gente entreter as pessoas mediante até um momento desse complicado que a gente está vivendo, que é o da pandemia. Não pode sair de casa, não pode se divertir de uma certa maneira. E olha, a Rede Relâmpago tem programa de cultura, tem de notícia, tem de esporte, tem de música, que eu estou tentando voltar devido aos direitos autorais, mas já estou pescando um negócio legal. Enfim, é tudo para a gente se divertir. Eu acho que o máximo que a gente pode fazer pelo outro, eu acho que seria o melhor que a gente pode fazer hoje no mundo. Né? Muito bom, estou satisfeito com a sua resposta. Vamos brindar a nossa bebida preferida? Bora. Ó, bora! Tintim, olha nossa, aí! Você com tinta e eu com branco. Aí, o meu... Um brinde a você, isso aí, a você, a Rede Relâmpago e aos nossos parceiros que estão nos acompanhando aí. Beijo em todos. Obrigado, meu amigo. Foi um prazer. Ah, que maravilha. Para mim foi um prazer extraordinário. Muito obrigado por ter aceitado.
Muito obrigado por ter batido esse papo aqui com a gente. A todos que estão aí assistindo, meu beijo, meu abraço. Obrigado. Fiquem até a próxima. A gente se cuida. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Obrigado, Marcos. Valeu. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau.